Como é que a escola de Frankfurt instrui o racismo? Porque é muito desse racismo, dessas visões racistas, vem da escola de Frankfurt, né? Você chegou a estudar isso na academia? Então, eu só lia Frankfurt, né? Sério mesmo. Depois que eu fui me dar conta, que no mestrado, quando você começa a estudar sociologia contemporânea, você só vê Frankfurt pela frente. Aí você vai ver Benjamin falando da comunicação. Aí você vai ver Marcuse. Aí você vai ver Horkheim. Você só fica vendo os caras o tempo todo... enfim, o tempo todo da escola de Frankfurt. Essa questão é interessante porque todo e qualquer movimento identitário, eles vão começar lá dentro da academia, que é o que eu estava falando anteriormente, para realmente se alastrar nas outras camadas. E aí, assim, a dominação... ela é um troço, que os caras são geniais, ela é um troço muito bem arquitetado no sentido de usar a comunicação, que era o que o Benjamin vai dizer. Então, você usa a comunicação ali dos jornais e tal, e não sei o quê. Aí a gente começa a ver um bando de programas matinais falando e levando lá os influencers e tal para falar daquilo dali. Mas, quando eu enxergo a questão racial aqui no Brasil... pelo menos aqui no Brasil, eu não sinto tanto essa... Eles brigam com essas pessoas, né? Porque eles são mais ortodoxos. A escola de Frankfurt, ela tem muito pouco ainda do identitarismo racial aqui pra gente do Brasil. Então, pra gente aqui, eu acho que é muito mais a questão de... ter, de fato, uma realidade dura para o pobre brasileiro e ter poucas pessoas do outro lado falando a respeito disso, do que ter os marxistas arquitetando alguma coisa para o outro lado. Eu acho que a gente tem muito mais responsabilidade do que o outro lado. Então, aqui, em termos de Brasil, eles não precisaram fazer muita coisa. Porque simplesmente não tinha o outro lado da moeda contando alguma coisa. Eu considero o movimento negro contemporâneo, a partir da década de 80, que é a redemocratização, que aí sim entra todos os marxistas dentro do movimento. O movimento negro unificado, ele é fundado por socialistas, que depois foram fazer parte com o PT. Dá alguns exemplos de nomes. Eu não vou lembrar o nome, mas ele foi fundado por militantes socialistas, trotskistas. Nossa. Não eram que eles eram só socialistas, os caras eram trotskistas. E eles eles fundaram o que eles chamam de movimento negro unificado. Ou seja, eu estou dizendo que isso aqui é um movimento negro, mas era uma célula só de movimento negro. Não à toa também esse nome. É esse que é o nosso problema. O nosso problema é porque só tinha trotskista falando a respeito de tema racial. Então, assim, aí a gente vai pensar a escola de Frankfurt e tal. Beleza, tem essa influência? Tem. Mas em termos de Brasil... cara, não tem muito peso aqui, justamente porque os caras tinham muita facilidade para debater raça só por essa perspectiva. Eu, até hoje, sinto dificuldade para debater raça, porque eu encontro pessoas de direita falando para mim que é uma bobagem, que é secundário, que, imagina, é vitimização. Então, veja, eles não precisaram, Marcelo, fazer muito esforço. Entendi. Então, você tem a teoria lá dizendo da comunicação, aí você vai ter lá o programa da Fátima Bernardes levando o militante lá dentro, explicando pra você que é o racismo estrutural e que não sei como eles fazem com tudo. Aí eu consigo convencer a grande massa a ser revolucionário sem sequer que eles saibam que eles são revolucionários. Beleza, isso vai acontecer mesmo. Mas quando eu vou subindo essas camadas de manipulação, eles tiveram passe livre. Porque não tinha ninguém pra fazer militância, não tinha ninguém pra chegar ali do outro lado e falar, opa, pera lá, não é bem assim. E eu acho importante a gente colocar isso aqui, porque antes não era assim. A gente teve no Brasil um movimento negro legítimo e que valia a pena se afiliar e defender. Eu gosto sempre de citar um caso que é o meu predileto, que é a Frente Negra Brasileira. Não sei se vocês conhecem, do Arlindo Veiga dos Santos. Arlindo Veiga dos Santos, exatamente. O nome eu lembro, eu não associava ele a algum movimento. Ele é o fundador da Frente Negra Brasileira. O Arlindo Veiga dos Santos, ele era monarquista e católico e tal. Exatamente, por isso que eu sei dele, claro. Já li coisas dele. E aí, a Frente Negra Brasileira foi a maior entidade política negra do Brasil. Ela foi a que teve mais membros. Isso é anos 60, né? Menos, 1930. 30, né? Bem antigo, menos. Né? Porque ali em 60, a gente já vai ter a UHC, que é a galera que surge depois da ditadura do Vargas. Aí surge o pessoal da União dos Homens de Cor. Que, assim, tinham várias, na verdade, mas essas são as mais importantes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, antes, o lema do movimento negro era Deus, Pátria, Raça e Família.
Então, o tema racial, ele era marcado porque as teorias eugenistas estavam, assim, em voga de uma maneira absurda e as pessoas acreditavam que existia a diferença de raça. Elas acreditavam mesmo. Nós tínhamos, aqui em São Paulo, a Sociedade Eugenista de São Paulo. Então, existia isso. Existe um cara que eu nunca sei o sobrenome dele, mas o nome dele é Renato Clare, alguma coisa assim. E esse cara, ele é um dos maiores eugenistas da América Latina. Então, ele começa o processo de eugenia aqui no Brasil e isso vai se espalhando pela América Latina. Então, aqui no Brasil, existe um processo muito forte, pós-1889, de eugenismo. Principalmente por causa da República também, né? Porque era formada por militares, os militares eram positivistas, eram dados aquela ideia de que a ciência era um Deus supremo soberano. Então, quando você tem isso, né, como Deus supremo soberano, e você ali tem dificuldade para refutar, isso é dado como, enfim, como uma verdade absoluta. Então, existia um movimento negro legítimo que combatia esse tipo de coisa, tá? Então, nesse tempo, a gente ainda tinha um combate. E a Frente Negra Brasileira, por exemplo, ela tinha um trabalho muito importante para a alfabetização. A população negra, de fato, até hoje isso é verdade. A população negra, de fato, é a mais pobre, de fato, é a mais analfabeta, de fato, é a que mora em periferia. Importante só ressaltar... Esse movimento dele morreu? Ele morreu por causa da ditadura do Vargas. Ele mandou fechar todas as entidades políticas e a Frente Negra Brasileira foi no bolo. Esse é um amigo que você tanto defende. Eu odeio Getúlio Vargas. Pois é, essa daí tá na conta dele, foi fechado por isso, e aí morreu e já era... Interessante saber, mais um argumento agora. Mais um, tá vendo? Você pode falar que era racista estrutural porque o Vargas mandou fechar. A esquerda adora Vargas, né? Mas mandou fechar por isso, assim, todas as entidades políticas foram fechadas. No começo tem um pouco de diálogo, mas isso depois é abandonado, é fechado, porque começa a ser visto como um ato muito revolucionário, contra regime e tal, então isso é fechado. E é engraçado, né, porque o cara era monarquista, inclusive algumas pessoas acusam ele de ser um pouco autoritário e tal, a gente não sabe muito ao certo, porque tem muita manipulação em torno do Arlindo Veiga dos Santos, então ninguém sabe muito ao certo, mas eu acho que é muito mais essa ideia porque ele era católico, né? Ele era católico mesmo, assim. Era um cara que foi formado em colégio católico e ele acreditava que o governo tinha que ser uma monarquia porque o rei ia responder a Deus, assim. O rei tinha que ser católico para dar certo, o país tinha que ser católico inteiro. Então, assim, é isso, assim, o movimento negro era isso. O movimento negro era André Rebouças, o movimento negro era José do Patrocínio. Isso era um movimento negro, era um movimento negro legítimo. E a gente ainda não tinha essa praga mesmo do marxismo ali infiltrada, né? A gente tinha outro tipo de discurso. Quando vem essa influência do marxismo, e vem muito também de fora, porque é importante a gente lembrar, a década de 80 é redemocratização aqui, mas a gente precisa ter em mente que década de 60 foi direitos civis nos Estados Unidos, movimento Panteras Negras e tal, e tudo isso influencia aqui, né, aquela coisa da Black Music e tal, que inclusive renderam boas coisas ainda, né, em termos culturais tinha algumas coisas que eram boas, por exemplo, eu gosto dessa ideia do Black's Beautiful, porque de fato existia um rebaixamento da estética negra, então eu gosto da afirmação de que, olha, a estética negra também é uma estética bonita, é possível ser negro e ser bonito e tal. Então, tinha algumas coisas nesse começo que ainda tinha um pouco de legitimidade a depender do contexto da malha social. Agora, assim, depois disso, ficou totalmente marxista. Inclusive, eles rompem, né? Os marxistas mais ortodoxos começam a romper com os identitários, que é o que acontece até hoje. Dentro da academia tem esse debate, né? Tem um cara que pensa só realmente ali... É tipo o PCO, a galera do PCO, que pensa só na luta de classes e tal. E tem todo esse outro movimento identitário que acha que, aliado à luta de classes, você tem que fazer ali o bingo da opressão, né? Então, é mulher, negra, lésbica, enfim, toda aquela coisa. Muito bom. Quando é que você acha que foi a virada? Quando começou esse movimento marxista para valer? Eu acho que foi mesmo o problema todo começou quando a gente entregou as nossas universidades para os marxistas serem felizes. Dali para frente foi só para trás, entendeu? O problema foi aquele. Da mesma forma, é isso. Sim, é isso. Você sabe, é isso. O que aconteceu? O que começou a dar muito ruim no nosso país? A gente brecou a revolução em termos de ação. Não soubemos o que fazer com o poder. Se tornou, sim, numa ditadura, um negócio totalitário. E aí, para não ser tão totalitário... Era totalitário, mas eu vou te dar aqui as universidades. Tá bom, fica lá na universidade. Cara, você botar a galera de esquerda dentro da universidade... pode destruir pronto, tudo. Acabou.
Porque você começa tomando poder pelas ideias. Você começa tomando poder, criando teorias e falando que isso aqui é a verdade. É por aí que você começa tomando poder. Que é o que as pessoas até hoje não conseguiram entender. É por aí. Por que esses caras hoje dominam tudo? Porque eles começaram pelo lugar certo e eles são extremamente pacientes e resilientes. E assim, tem em mente que não é pra agora, é pra daqui a... Calma, vamos comer aos poucos. Então foi aí que é o problema. Porque... o pessoal do movimento negro unificado era oriundo dessa galerinha aí. Tem uma feminista negra brasileira chamada Lélia Gonzalez. Ela participou aí desse movimento. Ela é morta já. Ela participou desse movimento de fundação e tal. Ela era professora. Então, assim, ela se formou dentro de academia e tal. Ela frequentava os círculos acadêmicos e dava aula. E aí ela se formou lá e tal, e fazia parte da galera. Então, assim, o problema foi esse. Entregamos as universidades e até hoje as pessoas têm medo de retomá-la. Então, assim, um aluno de 19 anos quer chegar lá e ele quer refutar o professor que tá lá há 20. Não dá. Ele não quer chegar lá, sentar e ter 4 anos de formação, depois mais 2 de mestrado, depois mais 2 de doutorado, tentar fazer pesquisas durante esse ano. Ele não quer sequer entender como aquele cara pensa. Assim, pra você realmente se munir. Não, eu vou entender direitinho como o professor Marcelo pensa, porque qualquer brecha no pensamento dele eu entro. Então, assim, as pessoas não têm essa paciência que a esquerda tem. Eles têm essa paciência de ficar lá dentro e tal. Eles se sentem muito intelectuais, eles se sentem muito elevados. Então, assim, eles têm paciência para esse tipo de coisa. E quem não os entendem, eles acham que é inferior e tal, que é aquilo que o Sol sempre explica dos ungidos. Eles realmente acreditam nisso. Então, o daqui para trás, aliás, o daqui para frente é só para trás, começou com essa história de entregar a universidade para militante. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.